Bom, pessoal, estamos aqui novamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho, começar a introduzir a questão das técnicas de planejamento, ok? Nós vamos falar rapidamente hoje sobre, principalmente, o gráfico de Gantt, ok? Então, vamos aqui para o nosso quadro para eu falar um pouquinho para vocês. Certo? Bom, se vocês olharem aqui, nós temos as técnicas para planejamento de longo prazo, nós vamos falar aqui, que é o gráfico de Gantt, ou o gráfico de barras, as técnicas de rede, que a gente vai falar um pouquinho, as linhas de balanço e diagrama de sincronia. Hoje nós vamos nos concentrar em falar sobre o gráfico de Gantt, certo? Que é o quê? Nada mais é do que eu colocar as minhas etapas de uma forma sequencial, né, dentro da minha experiência, certo? Então eu vou lá e vou dizer, ó, o serviço preliminar ele começa em outubro, novembro, depois vem as fundações, depois vem a estrutura, e eu vou colocando aqui a minha sequência, né, dentro da minha sequência de planejamento. Então, se vocês olharem aqui, eu vou ter todas essas atividades e elas vão estar sequencial, certo? Normalmente, isso aqui eu vou fazer muitas vezes na experiência, e hoje o gráfico de Gantt, ele é um subproduto das redes, certo? Ou seja, o gráfico de Gantt, ele é o cronograma que nós usamos nas redes. Ou seja, eu faço a rede de planejamento e, ao final, eu gero o meu gráfico de Gantt. Tá? Então, hoje você não tem isso aqui. O gráfico de Gantt foi a primeira técnica, isso é da época da guerra, né? Foi a primeira forma de tentar fazer uma sequência de execução, sequência de tarefas que a gente usou, né? Isso foi usado no tempo da guerra. Então, hoje, ele já não é mais usado de forma... A não ser pequeno serviço, o cara faz rapidamente ali um gráfico de Gantt baseado na experiência, mas nós vamos ver ali a dificuldade é que quando eu aumento aqui o número de serviços ou atividades, eu aumento aqui o número de serviços ou atividades, eu vou ter uma dificuldade bem maior de colocar, né, se eu aumentar para cá, uma dificuldade bem maior de colocar essas sequências de obra, porque aqui o que é que eu vou precisar, né? Existem aqui que a gente vai ver mais na frente, que são as interdependências. Então, quando eu começo com muita interdependência, ele vai ter dificuldade de ser feito justamente por isso, porque como é que eu vou saber quem começa primeiro e quem começa depois, tá? Ok? Então, a gente vai ver aqui com vocês, certo? As características do gráfico de Gantt. Técnica simples, fácil de fazer e fácil de entender, certo? Tem escala de tempo, que você coloca lá, né? Eu tenho aqui o cronograma, certo? E tenho aqui as atividades. Então, é fácil de você entender quando começa e quando termina. Aqui é 1, 2, 3, 4. Então, é fácil de você saber quando começa e quando termina. Não estabelece relações de precedência entre as atividades. A reprogramação é dificultada. O que quer dizer isso? Eu tenho duas atividades aqui, que uma depende da outra. No gráfico de Gantt, quando eu tenho muitas atividades, se eu mexer nessa, se eu não souber que essa aqui depende, eu vou bagunçar toda a minha programação. Então, eu posso mexer nessa, né, e essa aqui automaticamente ela vai ser mudada para frente. Né, tá? Então, no gráfico de Gantt, eu tenho que fazer isso aqui no visual. Nas outras redes, nós vamos ver lá na frente, ok? A lógica, duração e intensidade de trabalho são definidas simultaneamente. Então, é tudo junto, eu tenho que fazer isso aqui. Pode ser cronograma físico ou financeiro. O físico é quando eu coloco só as atividades, e o financeiro é quando eu coloco aqui os valores, ok? E aqui embaixo eu vou ter as somas. Então, aqui vão ser, né, aqui embaixo eu vou ter o somatório, e aí eu vou ter o somatório de cada das atividades, ok? E muito utilizado como output rede, como nós já falamos anteriormente, ok? Vamos agora, mais uma vez, né? O gráfico de barras ligadas, ele é semelhante ao gráfico de Gantt, certo? As relações de precedência entre as atividades são explicitadas e torna-se muito confuso se houver muitas ligações de precedências. O que é que ele quer dizer com isso? Se nós voltarmos aqui, mais 2 slides, quando ele fala aqui dessa questão das barras ligadas, é justamente isso, ó. Essa barra aqui está ligada nessa. O que é que ele está querendo dizer? Que essa atividade aqui
só começa quando terminar essa outra. Essa, né, 2, aqui só quando essa aqui está aqui. Ok? Então, essas atividades é que a gente precisa. Então, essas barras ligadas é isso. Agora, imagine quando eu tiver aqui, né? Aqui eu tenho 5 serviços. Se eu tiver 100, se eu tiver 200, né? Numa obra aí que tem 3, 4 mil, como é que eu vou fazer isso só baseando no olhar, né? Só olhando e fazendo a sequência. Isso não existe, tá? Então, por isso que ele hoje é o gráfico de Gantt, ele é um subproduto das redes, porque aí a rede faz essas interligações, mas aí como ela é computacional, toda vida que houver uma mudança, ela vai e muda automaticamente no gráfico de Gantt, ok? Então aqui, para a gente fechar a nossa aula de hoje, né, a gente falou um pouco sobre o gráfico de Gantt, vocês têm o material de aula de vocês têm os livros, né, e a gente fica à disposição para qualquer dúvida que vocês venham a ter. Ok? Muito obrigado e até a próxima.